A paz do Senhor, irmãos. Hoje mais um vídeo do quadro Louvor e Santidade. Nós vamos falar do tema linho fino e o que essa expressão quer dizer. O que o Senhor quer dizer para nós quando Ele traz a exigência de linho fino no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também tem algumas citações dessa expressão. No Antigo Testamento tem mais de 40 citações da expressão linho fino. E ela aparece algumas vezes no Novo Testamento. Nós vamos ver no decorrer desse vídeo. E eu quero começar lendo 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 11 ao 14, quando Salomão vai consagrar o templo. E diz assim: Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos. Eu quero trazer essa frase, não importando a divisão ou a classe de seus grupos. Os sacerdotes, eles foram para a consagração do templo e eles se separaram para esse momento. Então, eles eram divididos em turnos. E aqui diz que os sacerdotes, eles haviam todos se consagrado, não importando a divisão ou a classe dos seus grupos, ou sem respeitar os seus turnos. Então, independente do turno que estava, não era apenas aquele que estava escalado para aquele momento, para aquela ministração, que eles levaram a arca para o templo, mas todos os sacerdotes se consagraram, independente se eles estavam no turno ou não. Então, eles não dependiam de uma escala. Nesse momento aqui, eles não estavam presos numa escala para se consagrar, mas todos os sacerdotes se consagraram. Os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos com alaúdes e com harpas. Também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles, 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz, em uníssono, em uma só voz, em unidade, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram as suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Então, nessa referência, nessa passagem de 2 Crônicas, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14, os sacerdotes estavam vestidos de linho fino e se santificaram para aquele momento. E nós vemos que a glória do Senhor encheu toda a casa, encheu todo o templo, a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Tomou todo o templo. Este mandamento era tão sério, a questão do se vestir de linho fino. Deus ele exigiu quando Moisés pegou as tábuas, quando Deus deu as leis a Moisés, e Deus exigiu que os sacerdotes eles vestissem linho fino. E esse mandamento é tão sério que Deus repetiu várias vezes e foi bastante enfático, claro, na exigência dos sacerdotes vestirem linho fino. Em Levítico 6:10, de várias referências que o Antigo Testamento traz da expressão linho fino, e dessa exigência eu quero trazer Levítico 6:10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Então era uma exigência. Todos os sacerdotes deveriam se vestir de linho fino. E hoje, o que essa exigência hoje representa para nós? O linho fino ele tem um significado. Hoje nós não precisamos vestir literalmente de linho fino. Para estar diante de Deus, para ministrar na casa do Senhor, para sermos ministros, para sermos adoradores, não precisamos estar literalmente vestidos de linho fino. Mas os princípios dessa vestimenta permanecem. Os princípios dessa vestimenta são muito importantes para o nosso entendimento. Em Apocalipse 19, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, o último
livro da Bíblia, o livro da Revelação, no capítulo 19, versículos 6 a 8, diz: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então aqui nós começamos a compreender o que representa o linho fino, os atos de justiça. Mas como nos vestir de linho fino hoje? Como nos vestir de atos de justiça? Eu gosto da passagem lá de Romanos 14, que Paulo fala, Romanos 14, 17, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós podemos compreender um pouco de linho fino, de estarmos vestidos de linho fino aí. Lá no finalzinho de que nós lemos lá de Apocalipse, diz que o linho fino representa os atos de justiça dos santos, a noiva do Cordeiro. Ela estará vestida de linho fino. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. Nós temos que nos vestir de atos de justiça. O reino de Deus ele não é medido por coisas terrenas. O reino de Deus ele é medido por paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Nós temos que estar vestidos dessas coisas. As palavras linho fino dizem respeito à santidade. E quando falamos de santidade, não podemos deixar de citar Hebreus 12, 14, onde diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui é uma afirmação, Deus está afirmando: para me ver, você precisa ser santo. Para me contemplar, você precisa ser santo. Há uma condição. Nós cantamos muitas músicas, muitas canções que falam a respeito de ver o Senhor, que falam a respeito de contemplar o Senhor. Todos nós queremos ver a Deus, ter experiências com Deus, experiências sobrenaturais, ver o Senhor, sentir a sua presença, como ali no templo, quando Salomão foi consagrá-lo e os levitas e os sacerdotes ministravam ali, e a casa encheu da glória do Senhor, e o templo se encheu de uma fumaça, de uma nuvem, que era a presença de Deus. Todos nós queremos vivenciar isso hoje. Queremos viver essa experiência da presença de Deus real, nos tocando ali, palpável, enquanto cultuamos, enquanto estamos reunidos, enquanto ministramos. Nós, como Ministério de Louvor, o que nós buscamos, o que nós queremos ver no meio da igreja enquanto ministramos, a presença de Deus, o louvor quebrando cadeias, tirando os embaraços, salvando vidas. Nós queremos ver essas coisas. E Deus, ele tem uma exigência de nós: andar em paz com todos e em santificação. Sem essas coisas, nós não veremos a Deus. É uma exigência de nós. Nós precisamos contemplar a beleza. Nós queremos contemplar a beleza, a glória, a presença do Senhor, a sua majestade. Mas nenhuma dessas experiências é possível se não estivermos trilhando um caminho chamado santificação. Nenhuma dessas coisas é possível em nós, nas nossas vidas, se não trilharmos, se não tivermos o desejo de entrar pelo caminho da santificação e pedir ao Senhor que nos santifique. Sem santificação ninguém verá o Senhor, é a afirmação. Como Deus recebe nossas canções? Ele afirma lá em Hebreus 12 que sem santificação ninguém verá o Senhor. E hoje nós, como ministros de louvor, como aqueles que tocam para o Senhor, como aqueles que cantam para o Senhor, que celebram ao Senhor, que conduzem a igreja em adoração, como Deus tem recebido as nossas canções quando nós nos reunimos para ministrar, para adorar, para unidos adorar ao Senhor? Como Ele tem recebido? Cantamos a Ele que queremos vê-lo, cantamos que queremos contemplá-lo, mas como Ele tem recebido as nossas canções? O Senhor, Ele deseja que nós o encontremos. É um desejo do coração de Deus. Ele nos atrai com seu amor e Ele deseja que nós
tenhamos esse desejo também no nosso coração de querermos encontrá-lo. Ele quer que nós o encontremos, que nós o contemplemos, que nós o vejamos. Mas eu imagino o Senhor olhando para nós, desejoso por se manifestar a nós, porque é um desejo do coração de Deus. O Senhor, Ele quer, Ele tem prazer em se manifestar à sua igreja. E nós podemos imaginar Ele olhando para nós, mas vendo o nosso coração que muitas vezes não deseja santidade. Nós cantamos sobre um desejo de contemplar o Senhor. Vários cânticos hoje que nós ministramos, cantamos, que a igreja em uníssono, né, em uma só voz, canta ao Senhor. Mas quando Ele olha lá para o nosso coração, Ele vê um coração que não deseja santificação, que não busca santificação, que não busca a paz com todos e santificação, mas está ali cantando, está ali falando para o Senhor que quer contemplá-lo, que quer vê-lo. E na mesma forma Ele está dizendo para nós, sem a comunhão com todos, sem a paz com todas as pessoas, sem a santificação, você não me verá, você não me contemplará. Então é uma afirmação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é negociável, não é algo que o Senhor nos dá uma segunda opção, não é algo que nós podemos negociar com Deus. A santificação não é negociável. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O nosso pecado, de fato, faz separação entre nós e Deus, como diz em Isaías 59:2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Eu acho lindo as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7. Da mesma forma que Isaías está falando que os nossos pecados, as nossas maldades fazem separação entre nós e o Senhor. E em Hebreus diz para nós buscarmos a santificação, para vermos o Senhor, para que nos acheguemos a Ele e Ele se chegará a nós. A palavra de Deus nos fala isso também. Um ponto de partida é o desejo do nosso coração de ser santo. O desejo do nosso coração de buscar a santidade, de se humilhar diante de Deus, de pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que é santo e aquele que habita em nós, nos santifica e nos aproxima de Deus. E nos revela Jesus. E no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, diz que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que verão a Deus, que serão filhos de Deus, que os que querem o reino dos céus. Mas todos nós queremos alcançar misericórdia. Todos nós queremos ser filhos de Deus. Todos nós queremos o reino dos céus. Mas tem um versículo no Sermão do Monte que chama a nossa atenção, que é a bem-aventurança ligada àqueles que são limpos de coração. Todas as outras coisas, elas são, todos os versículos, né, são ligados entre si. Mas aquele da bem-aventurança que chama a santidade, os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. A maior recompensa das bem-aventuranças é essa. Nós alcançamos misericórdia, e isso é algo maravilhoso. Nós somos consolados, e isso é um privilégio. Nós somos fartos de justiça, e também é algo maravilhoso. Mas ver a Deus, o que pode se comparar a isso? O que pode se comparar com ser bem-aventurado e ser limpo de coração? Porque eu sou limpo de coração, eu sou feliz e com isso eu vou ver a Deus. O que pode ser mais importante do que isso? O que pode ser mais prazeroso do que isso? Ver a Deus. Ver a Deus requer santificação. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mas ver a Deus requer santificação. Não veremos ao Senhor se não formos limpos de coração. Deus, Ele nos chama a santificação para vê-lo. Deus nos chama a santificação para contemplá-lo. O Senhor nos diz, sede santos porque eu sou santo. É mais uma ordenança que é mais algo que o Senhor nos impõe para vê-lo. Mais uma condição que nós temos para ver o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Em Levítico, capítulo 20, versículo 26 diz, e sereis para mim santos, porque eu,
o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. E Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, cita esse versículo, lá de Levítico do Antigo Testamento. Pedro lembra dele lá em 1 Pedro, que diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor quer que sejamos santos para termos intimidade com Ele. O Senhor, Ele quer ter intimidade conosco. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E Jesus, ele veio para rasgar essa distância, rasgar esse véu. Ele trilhou o caminho para nós, ele abriu o caminho para nós. Que a única condição que nós precisamos ter para ter uma intimidade plena com o Senhor é a santidade. É nos separar das coisas que desagradam a Deus. É separar das coisas que a palavra do Senhor condena. O Espírito Santo habita em nós e deseja transformar dia após dia o nosso interior para que sejamos um templo santificado no qual Deus tenha prazer em morar. O Espírito Santo, ele nos santifica e ele limpa o nosso coração para que o Senhor faça morada, para que ele tenha prazer em morar em nós e se revelar à medida que crescemos e amadurecemos na jornada da santidade rumo ao coração de Deus. Santificação é o que Deus quer de nós. Nós não podemos nos santificar apenas dos pecados que nós vemos e temos conhecimento. O salmista, lá em Salmo 19, versículo 12, diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Então tem os pecados que nós precisamos pedir perdão e nomeá-los. Nós precisamos nomear os pecados, pedir perdão e dizer o nome do pecado a qual nós estamos pedindo perdão a Deus. Porque o Satanás, ele coloca vergonha em nós, ele coloca culpa. E quando nós nos ajoelhamos ou estamos diante do Senhor para orar e ali nos render e pedir perdão pelos nossos pecados, ele tenta nos acusar, nos culpar. Porque ele sabe que em Deus alcançamos perdão. Mas mais profundo ainda do que pedir perdão e verbalizar e dar nome ao pecado e pedir perdão ao Senhor, é pedir perdão por aqueles que nós desconhecemos, aqueles pecados que nós desconhecemos, que só o Senhor sabe. E o Salmo 19 nos ensina isso no versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que desconheço. É buscar uma intimidade perfeita com Deus. Ele pediu a Deus para perdoar os pecados que ele não conhecia. Os pecados, porque o nosso coração é enganoso. Jeremias diz: o nosso coração é enganoso. A tendência, ele nos puxa sempre para estar pecando, sempre para estar contrariando a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. E se nós quisermos intimidade com o Senhor e buscarmos isso: Senhor, santifica-me dos meus erros, inclusive daqueles que eu desconheço. É uma oração mais profunda. É um desejo de santificação mais profundo. Em Eclesiastes 9, versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas ou as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Assim, e somente assim, poderemos dizer que estaremos andando de linho fino na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.